Bem-vindos a mais um podcast, o Coisinha Cast. Aqui você vê as melhores coisas, as melhores entrevistas aqui no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, curta. E hoje eu estou aqui para conversar com essa pessoa que eu já estou sabendo, foi pai recentemente, novamente. Estou aqui para conversar hoje com Darlison Gonzaga, que é presidente da Câmara aqui do nosso município. Darlison, seja muito bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o convite. Para mim é uma honra, né, conversar com você aqui no nosso segundo episódio do Coisinha Cast. Seja bem-vindo. Boa tarde, quase boa noite, né? Agradecer primeiramente a Elineide, né, por abrir esse espaço novamente, por estar criando mais um modelo de informação, né, para a nossa população, para a nossa cidade. E aí, parabenizar você pela ideia e pela coragem também de enfrentar, né? Então, tem alguns desafios, mas você, como sempre, se sobressai no meio deles. Então, parabenizar você e agradecer pelo espaço, né? Coisinha Cash, né? Então, o pessoal que está assistindo, aproveita, se inscreve, compartilha e vamos bater um papo aqui descontraído. Aproveitar mais um momento de fala aqui, uma oportunidade para a gente se apresentar para o pessoal da nossa cidade. Isso aí, Darlison é casado, né, com a Juliana, com a Paula Juliana, né? É pai aí da Karen e da Cauane. Cauane é a A bebezinha agora Martinho chegou agora. que nasceu. Eu vi uma foto que você É, postou lá no. foi É 10 dias. vereador, né? Presidente da Câmara aqui do nosso município. O seu mandato se encerra agora, né? Darlison? Meu primeiro mandato se encerra agora. Agora no dia 31, né? 31 de dezembro. 31 de dezembro. Né, mas a gente já está. E tá na batalha de novo, tá? Já estamos na luta, né? Tá na batalha, tá sentindo alguma dificuldade? A caminhada tá sossegada? Assim, a gente tem alguns desafios que a gente está enfrentando, mas faz parte. Assim, hoje eu me sinto muito, muito realizado. Através do meu primeiro mandato, né, eu consegui, graças a Deus, realizar bastante coisa, né? Saí, digo sempre, saí do campo da expectativa e virou a realidade enquanto vereador do município de São Rafael. Então, a gente consegue ser visto, ser notado na cidade. E tem pessoas que às vezes passam muito tempo em determinado lugar e não conseguem ser notado. Então, graças a Deus, a gente já consegue ser notado na cidade. E essa notação não é nenhum tipo de algo ruim, mas é um trabalho desenvolvido que a gente consegue desenvolver, graças a Deus, através do nosso mandato dentro da cidade. Mas você, assim, vem de família humilde, né? Na comunidade do Caraú, que é uma comunidade próxima aqui do centro da cidade, para quem não conhece a cidade. Quantos habitantes tem Caraú, mais ou menos? Eu acho que hoje tem cerca, porque tem algumas comunidades que são circunvizinhas ali, né? Tem a Coroa Grande, Carol de Cima, Uhum. então, precisamente ali no Caraú, acho que a gente tem de 180 a 200 famílias, no Caraú mesmo, mas aí tem a família que se estende Carol de Cima, que é outro Caraú, né, que chama, e aí no Caraú da Pista tem basicamente essa quantidade de pessoas na minha média, né, no meu entendimento. Ah, só essa sua campanha desse ano ela está sendo um pouco diferente, porque na sua primeira campanha você caminhou ao lado de Luiz Cunha, que eu acho que foi por muito tempo seu mentor, em quem você se espelhou, né, durante a sua jornada política. E eu imagino que essa campanha para você tem sido desafiadora, principalmente por esse motivo. E assim, se você puder passar para o público que nos assiste também, falar um pouquinho sobre como está sendo essa caminhada com a ausência de Luiz Cunha, apesar de eu imagino que você aprendeu muito com ele. Como está sendo essa caminhada? Voltar naquelas casas que você. Eu até me arrepio falando. Naquelas casas que você caminhou com ele junto. Eu lembro que na campanha passada você veio aqui em casa com ele. Então, como que está sendo essa sua caminhada nessa eleição? Não dá para negar que é mais difícil no sentido de que eu perco uma grande referência do meu lado, né, e quando eu falo de dificuldade, eu não estendo para a questão política, você está com dificuldade política de caminhar, de pedir o voto, não. A dificuldade realmente é perder a sua referência, né? A pessoa que estava ali do seu lado, que caminhou com você, que lhe orientou, e por determinado momento, após a perda do Luiz, eu me vi ali num campo sem saber ainda o que é que eu ia fazer. Tive que repensar, refazer a minha rota, pensar um pouco mais no que é que eu iria fazer, se eu iria caminhar, se eu não iria caminhar. E eu havia perdido a minha grande referência, que era o Luiz Cunha, mas aí chegou um momento que deu um estalo assim na minha cabeça e eu comecei a pensar de uma forma diferente. E aí eu comecei a imaginar que o fato do Luiz Cunha ter morrido, isso não fazia a entender que a sua história tinha acabado ali. Então, eu consegui entender que ele conseguiu otorgar também sobre a minha vida
a sua história, né? Aquilo que ele desejava, aquilo que ele almejava, os sonhos para a comunidade, os sonhos para a cidade. E ele sempre dizia que me escolheu e sabia da precisão da escolha, né? Então ele me tratou muito, muito como filho, literalmente. Então eu me identifico em todos os lugares como filho de Luiz Cunha, porque de fato ele foi meu pai. Meu pai me educou, mas ele pegou na minha mão e ele me fez conhecer caminhos que eu ainda não conhecia. E todo momento ele era muito calmo, muito sereno, mandava eu ter paciência. Então é difícil, sabe, chegar nas casas e as pessoas instantaneamente Teve tocavam no algum meu momento Luiz. assim que você quis se desesperar, assim? Eu não ajo como desesperado, porque assim, eu tenho uma vida de esperança, né? Eu tenho uma vida de esperança. Aí entrando no contexto bíblico, né? Paulo escrevendo em Romanos capítulo 12, verso 12, eles alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar em oração. Então, é, as dificuldades, as provas, elas existem. Mas se a gente agir como desesperado, a gente somos simplesmente um indivíduo comum que não tem esperança viva no seu coração. Mas, assim, por determinado momento eu chorei muito, eu não conseguia falar de Luiz Cunha, eu sentia cada dia a perda de Luiz, então, algumas coisas para mim perderam a graça, eu não entrava muito na casa dele, porque perdeu a graça para mim, e foi muito, muito difícil. O luto foi muito extenso, né? Muito, até hoje eu sinto muito, eu vou passar, as pessoas tocam em Luiz Cunha, né? Mas graças, Luiz Cunha não está mais aqui. Mas assim, aprove a Deus, eu também não fiquei na sombra do Luiz Cunha. Luiz Cunha é minha referência para a vida. Mas eu não me apropriei da sombra de Luiz e fiquei ali, sabe, encolhido na sombra dele, esperando o tempo passar e depois chegar nas casas e dizer, gente, eu sou Darcy, eu já não Luiz Cunha novamente, e só usar essa referência. Porque as pessoas já lhe conheciam, você Eu já tinha feito, é, digamos assim, o trabalho para que seu nome aparecesse, exatamente. independente do Do nome nome de Luiz, Luiz. exatamente. Eu consegui desenvolver um trabalho que hoje eu consigo caminhar nas casas, conversar, é fácil pedir o voto das pessoas, porque eu consegui sair, trabalhar. Então, como eu digo, sair do campo da expectativa virou uma realidade. Então, eu tenho Mas como isso mostrar tudo baseado nos ensinamentos nos dele. ensinamentos de Luiz, é a minha maior referência sempre, né? Hoje a gente conseguiu uma quadra de esporte para o cara, mas era um sonho dele. Ele conseguiu otorgar para a gente, né? Então, eu digo muito, tem pessoas que têm capacidade de otorgar coisas em você, sabe? De fazer você acreditar naquilo e fazer você caminhar. Então, por isso eu preferi continuar na luta. Será que eu Caminhar. posso jogar na quadra de lá? Pode, com certeza, né? Com certeza a gente já está em fase de conclusão lá. Você acredita que quando eu passo ali, eu fico lembrando de que eu queria participar da inauguração jogando nessa E quadra? nós vamos fazer, se Deus quiser, um evento bem dinâmico e a sua ideia é pertinente. Eu sei que tem um time de mulheres aqui. A gente vai fazer um evento bem dinâmico. Tem jogador lá do Caraú, né? Tem jogadores do cara. A gente vai fazer um evento bem dinâmico, realmente. Sabe? Mas assim, tô feliz, estou caminhando de cabeça erguida, alegre, porque ele conseguiu repassar tudo isso para mim. E eu estou conseguindo, graças a Deus, dar conta com a bênção de Deus, o pé no chão, com muita humildade, sem vaidade nenhuma, a gente está conseguindo sobressair. Eu digo muito, eu saí de uma situação muito complicada, que foi a perda de Luiz. Eu perdi Luiz no meu primeiro ano do mandato, entrando para o segundo. Então, como estou dizendo, para todo efeito, as pessoas olharam e disseram, pronto, agora é o fim dele. Ele perdeu aquele, um precursor, né? Perdeu aquele que o colocou no campo. Mas a gente conseguiu se sobressair, engoliu o choro, levantou a cabeça, caminhamos e estamos aqui. Engolir o choro é interessante, porque eu escutava muito isso quando era criança. Todo choro. Né? Às vezes engolir não faz muito bem, né? Às vezes é bom a gente chorar mesmo, mas faz a parte, vida né? não nos dá muito essa prerrogativa de ficar muito tempo ali lamentando, né? Darcy, e assim, como é que foi o acolhimento da família de Luiz Cunha, né? Porque eu lembro que quando o Luiz Cunha anunciou você como o sucessor dele, houve aquele, né, alvoroço, que não era o Cunha, digamos assim. E aí logo depois veio essa situação dele, e o falecimento e tal. Mas aí, após isso aí, como que eles aceitaram vestir a camisa, não quiseram entrar, né? Algum deles, assim. Como que foi esse processo pós-falecimento deles? Eu acho que tudo combinou, sabe, para uma situação, sabe, né? Quando surgiu aquela situação, como eu expliquei há tempos atrás, foi uma situação criada, momentânea, para determinado público, na época, né, que tinha a intenção por outra pessoa, é natural, as pessoas têm suas preferências, mas aí depois se acomodou, como é visível, todo mundo entrou para a campanha, foi lá, lutou e a gente venceu, né? Consequentemente, com a doença de Luiz, ele me colocou do lado nesse processo, ele não aceitava que ele deu abertura para poucas pessoas, então ele queria eu.
Então, eu acho que isso também mostrou também uma lealdade muito grande da minha pessoa para Luiz, né? Realmente, enquanto filho, realmente você vê que eu era o genro dele, mas quem luta com ele 1 ano e 2 meses, literalmente, sou eu. Algumas pessoas vai lá, só me dá um tempinho que eu vim aqui na cidade, depois eu voltava de novo. E ele dizia, não, eu já me sinto melhor com você aqui. Eu acho que tudo isso foi combinando e as pessoas foram observando. A própria família, teve hora que ele chegou em casa, que onde ele realmente foi o diagnóstico final, que ele reuniu a família e eu não suportei. Ele sempre foi consciente? Não, no início ele tinha a esperança que iria fazer uma química ou algo do tipo. E assim, eu sabia desde o princípio, mas não disse. Só disse a Edilma, a Shelda e a Juliana. Certo? Só que assim, a gente tem aquela esperança, a gente não deixa de alimentar a nossa fé de que Deus poderia alterar o quadro. Mas aí, quando chegou o estado final, aí eu chamei ele para conversar, e já pela madrugada ele me chamou, ele ia tirar um dreno, né? E aí, nesse procedimento cirúrgico, ele acabou não tirando o dreno, porque não tinha mais condição de tirar o dreno. E aí ele me chamou pela manhã, 5 horas, que você vem cá. Aí, por que eu estou com isso aqui ainda? Explicar a ele. Eu disse, eu queria nascer para casa, você aproveitar seu dia com sua família. Ele disse, eu quero ir para casa. Então, só de ter alta dele trouxe. Ele reuniu toda a família na sala. E aí, ele é muito duro, você sabe, né? Ele reuniu todo mundo e disse, olha, eu perdi de câncer, né? Parti e tal. Houve aquela comoção, todo mundo chorou. E eu saí, não aguentei também, porque, queira assim, queira não, sabendo do diagnóstico, eu ainda achava que eu não ia ver o espinho morto em cima da cama. E foi uma das cenas mais duras da minha vida, foi ver o espinho morto em cima da cama. Ali foi, eu não sabia o que fazer, me desesperei, mas todo mundo me abraçou e você não está só, e compreenderam, e hoje parece que não só a família, mas toda a comunidade me abraçou, certo? Então hoje a gente consegue andar na comunidade, a gente também conseguiu trabalhar, eu sei que a comunidade chegou isso, mas a comunidade parece que está muito mais unida do que quando o Luiz andava comigo, né? Então, Acho que reconhece, né, Davison? tudo trabalho, gente. Todo o trabalho, digamos assim, esse trajeto no deserto que você fez por Sim, até aqui, né? e o fato de eu ter sido muito prudente no sentido, por exemplo, Luiz adoece, mas assim, eu também me proponho, eu não queria abrir mão de Luiz. No início eu não queria entrar porque eu sabia que era muito difícil, eu já imaginava, andava com ele, eu achava que era uma bactéria, alguma coisa, ele sentindo a dor, dizia, Luiz, isso pode ser um câncer. Né? E até realmente a gente descobriu que era um câncer. E a partir daí, aí antes ele disse, ó, eu só vou me tratar se você for comigo até o final. Aí você foi meio que uma força para ele. Aí eu digo, então, A situação inverteu, digamos inverteu, assim, né? inverteu. E aí eu lembro muito da última vez que eu vim na rádio, no final ele se declarava mais para mim, no final ele falava mais de mim, ele me elogiava mais. Eu vim na rádio e ele ficou assistindo a rádio lá do Onofre Lopes, Natal. Aí quando eu cheguei no outro dia, eu digo, e aí, como é que fui na rádio? Ele, você fez muito bem, você é o cara, meu filho. E aí, assim, eu vivi coisas com o Luiz, assim, Foi eu acho que, pouco tempo e eu acho que né? ninguém viveu assim, ninguém teve a oportunidade de viver, de desfrutar os últimos dias de Luiz. Eu tive, então tem uma relação muito forte do final da vida de Luiz para cá. Ele me ensinou muita coisa, mas mesmo partindo, ele me ensinava todos os dias. Ele tinha preocupação de falar comigo, sei que eu vou para a campanha de deputado e ele está preocupado com a votação. E ele, meu filho, Ele fez política até. se a gente consegue dar 600 votos ao deputado, se a gente conseguir dar 600 votos, é muito bom. Digo isso, ele ensinou a pedir voto. Pode ficar tranquilo, eu vou fazer o trabalho. Mas ele preocupado. No primeiro biênio, quando a gente teve a chance da gente ir para a presidência da Câmara, não deu certo. Aí no segundo, surgiu alguma possibilidade de dizer, pronto, quando me recuperar, eu vou para a Câmara, eu vou lhe ajudar, porque eu já fui presidente. E aí não aconteceu de entrar. E aí eu reflito muito, porque as oportunidades elas são únicas, né? Eu digo sempre. Eu conheci a Câmara, eu ia mais no Espanha, né? Eu ia do Roçado, o Espanha era presidente, e aí eu ia para lá, às vezes comendo bolacha térmica, com refrigerante, ficava mais ele. Eu já estou sentado na sala que ele estava. Eu nunca imaginei que Deus iria fazer essa roda gigante passar dessa forma, e hoje eu estou lá sentado e ele não está mais comigo. Entendeu? Então, eu reflito muito sobre isso, ali, porque eu vejo que as oportunidades são únicas, o tempo passa muito rápido, sabe? Se você pode amar as pessoas que estão à sua volta, ame. Se você pode abraçar, abrace. Se você pode aproximar, se aproxime o máximo que você puder. Porque às vezes é só lamentar. E aí a gente só chora de remorso quando a gente deixa algo em aberto e a gente não consegue resolver. Então, hoje eu não choro de remorso por não ter feito algo para o Luiz. Eu choro por saudade dele, por ele não estar mais aqui comigo, mas eu sinto que eu cumpri a minha missão, que eu fui muito leal
Aí ele até o último dia da vida dele. Sei que vai para o hospital, quando ele passou mal no último dia que ele faleceu, quando ele foi sair, que nunca veio na cama, ele estava na cama de baixo. Aí eu fui para o hospital com ele, no outro dia eu cheguei, estava morrendo, ele me engano. Falou um pouquinho para mim assim, tá? Eu falei assim. Então, Uma vez você, não sei se você lembra, a gente lá na rádio, uma entrevista que você foi lá, sobre uma ação que você fez para a PAI, e se relatou uma situação que você tinha vivido, também com isso, porque eu acho muito bonita a sua história com isso. Por isso que eu sempre pergunto também. E você falou você é uma pessoa muito religiosa, né? E aí você falou uma palavra, alguma coisa do tipo que eu achei bem interessante, que você ia mostrar. Você conta aí, que eu não lembro mais direito como foi. tem que lembrar um pouco mais para lembrar. Não, porque eu lembro que você disse assim, "Dede, eu li um texto na Bíblia que dizia que, como se você tivesse num momento seu de oração, e você recebeu uma palavra. E na palavra dizia que você ia ter sucesso, que você falou até da sua trajetória quando você trabalhava, que você trabalhava. Porque, para quem não conhece, eu conheço Darson, do Francisco de Assis, que é uma escola municipal aqui, a maior escola do nosso município. E Darson era aluno lá do Francisco de Assis e eu trabalhava na secretaria. Eu não sou tão velha. Que fique claro. Mas Darson era aluno lá no Francisco de Assis e a gente já tinha uma boa relação desde lá, né? Então, de vez em quando, Darson chegava lá na secretaria e a gente ficava batendo papo e eu nunca imaginava também que Darson depois estaria hoje onde ele está. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas tendo êxito, tendo sucesso, independente da área que ela escolheu atuar. Eu fico muito feliz e eu torço para que as pessoas tenham. Então, assim, eu me senti muito honrada também por você ter aceitado o convite. E eu gosto muito de conversar com você, porque vez ou outra você faz citações da Bíblia e eu me inspira muito também. Mas eu lembro que você falou dessa história, que você. Eu lembro até, não lembro se na época você chegou a concluir os estudos, porque você precisou viajar, trabalhar e alguma coisa relacionada. No terceiro, aí comecei magistério, começar a trabalhar no Rebouças. Isso, essa história aí. Né? Fui embalador do Rebouças, e aí, na época, né, havia muitas especulações sobre mim, na época eu namorava com o Juliano, então havia um contexto ali de decisões, as pessoas não sabiam, Darcy não vai dar conta, cara, tinha muita conversa. E aí Deus falou comigo, abriu uma porta de emprego, e na época foi o Rebouças, o Luiz Cunha foi mais uma vez o braço direito meu, ele me ajudava, e aí eu saí do Rebouças e vim para a política, né, passei 5 anos trabalhando no embalador, e às vezes as pessoas acham que as pessoas nos veem todos os dias. Se você andar de pé, ninguém te nota. Se você andar de carro, alguém te vê. As pessoas já dizem, rapaz, ele mudou, está andando de carro. Se você der com a mão, você está se mostrando. Se você passar de noite fechado, você está sendo orgulhoso. Tá? Então é muito complexo você lidar com isso. Só faça. Quando eu ia para o reembolso, ninguém me notava. Às vezes eu ia pegando carona e voltava no carro da faculdade. E todo dia eu ia. E na maioria das vezes eu não tinha muito o que levar para comer. Minha mãe fazia cursos com peixe e eu comia 4 horas da tarde. Ninguém me notava. Hoje eu sou vereador e qualquer situação, às vezes você compra um carro, uma coisa ou outra, vai uma viagem, as pessoas já lhe notam. O vereador está se achando. O vereador não tem a ver com isso. Só que ninguém sabe o preço que você pagou lá atrás, ninguém lhe vê. Né? Mas aí, voltando para o contexto que você falou, sobre a situação do Luiz Cunha, foi propriamente ele que falou para mim, em determinado momento, quando ele estava doente, ele disse, olha, Deus levantou Josué, acho que é esse contexto que você pergunta, e ele faz o paradoxo de Moisés. Ele usava muito essas. Usava. E ele faz o paradoxo de Moisés e Josué. Né? Moisés, de fato, é um legislador, Josué é um guerreiro. Moisés, de fato, tem o perfil do Luiz Cunha, ele era muito comunicativo, Luiz Cunha gostava de conversar, ele apaziguava as coisas. E eu começo meu pleito político desbravando, sendo guerreiro. Eu tive que dar o primeiro grito, dia 1º de janeiro de 2020. Eu dei o meu primeiro grito na política. Eu digo sempre, não basta estar no lugar por muitos anos. Você precisa ser notado no lugar que você está. E naquela situação da Câmara, eu dei o meu primeiro grito. As pessoas me notaram ali. Claro, alguns acharam ruim, outros acharam positivo, mas eu tive que reagir ali. E a política também é territorial. Então, você precisa compreender que você precisa territoriar a sua área. Não é? Você percebe que às vezes as pessoas ganham nome com a atribuição da comunidade. Né? Fulano do Caraú.
né? Fulano da Rua da Solidariedade. Então, eu estou falando assim no campo da política territorial. Percebo que os políticos saem para as ruas e eles vão para as casas e tiram foto. Por quê? Eles querem territorial. Eles querem passar a imagem que ali é deles, né? Que é um termo utilizado ainda errado na política, esse termo de apropriação. Eu sei que propriamente a pessoa não está querendo dizer isso, mas ele acaba soltando essa apropriação. Ah, é de dele, é minha. Não tem nada a ver com isso, mas sim, voltando para o campo da política territorial. Uhum. Então, eu tive que me posicionar, então eu gritei, as pessoas me notaram. Então, o jornalismo começou a ser visto. E aí, agora, claro, tem que ter sempre um contexto de prudência, de muito cuidado, se realmente o seu grito realmente, realmente ele repercute positivamente, se você está certo nas suas colocações, você tem como defender o seu grito e tudo isso. Mas aí ele disse, olha, então Deus levantou Josué, quando Moisés não pôde mais conduzir o povo, Josué conduziu. E Josué conduz no momento onde ele tinha que tomar a terra por herança, né? Então ele tinha que guerrear, era o povo que estava lá dentro. E aí realmente eu entrei na luta como um guerreiro. Eu lutando até o dia de hoje, os meus 4 anos realmente é de um guerreiro, é que precisa lutar todo dia para comprovar. Eu consegui uma emenda, o pessoal dizia, não vem. E eu lutando para. Chegou a emenda, não sai. E aí começou a sair, não termina. E todo dia eu tenho que mostrar um pouco mais que a gente tá ali, tá trabalhando, sabe? A gente fez a doação para o carro da PAI, tá querendo se promover, sabe? As pessoas sempre querendo diminuir as suas atitudes, as suas ações. E quando eu falo lá, eu falo que eu já disse para vocês, não é querendo emocionar, nem querendo emotivar ninguém, tem nada a ver com isso. Realmente eu senti um desejo. Teve muitas coisas que eu fiz, né, que Deus me tocou. Sabe, uma vez os funcionários chegaram para mim pedindo um aumento lá na Câmara, o presidente da Câmara já. E aí eles, não, me dê 6, 7. Isso os funcionários da Câmara, tem 2 efetivos, tem os outros contratados. E aí eu fui para casa, no meio do caminho eu comecei a pensar, meu Deus, 6 anos atrás eu estava no supermercado, ganhando R$ 620. Não tinha esse poder, né, essa prerrogativa de abençoar a vida de ninguém. E hoje o Senhor me deu uma caneta na mão e hoje eu tenho como abençoar a vida de alguém. Eu tenho essa prerrogativa, eu tenho esse poder e eu vou agir como injusto, como alguém mau e sem carrasco e tratar as pessoas. E aí eu vim, deu o maior aumento que já teve lá na Câmara, foi o que funcionário. E eles agradecem, aquela coisa toda. Só que eu não posso agir como injusto. Eu já passei por esse processo, então eu preciso ter essa consciência. Então eu me sinto muito realizado em muitas coisas. Né? Você tem noção? Neide já ligou para mim sobre a noção de repúdio à descrição do aborto, na época transitando no STF, nós sabemos que aprovar, e aí foi mais um dia que eu me senti também realizado. Eu acho que é a função do vereador, o legislador, ele é de fato um intermediador entre o povo e o poder, literalmente, esse é o perfil do legislador, e quando ele consegue dar voz à população, eu, naturalmente, me sinto realizado. Então, eu peguei essa moção de repúdio, aprovei na Câmara, coloquei dentro de 2 ofícios, coloquei dentro de 2 envelopes, fui para Brasília, entreguei no gabinete de Arthur Lira e de Pacheco, Senado e da Câmara Federal. E por que eu me senti realizado? Porque a gente são cidade de 7 mil habitantes, e eu, enquanto vereador, consegui levar até Brasília e fazer ecoar a voz de alguém que está numa cidade pequenininha, que ninguém nem conhece São Rafael. Mas a gente foi lá e mostrou que a gente também fala, que a gente também se posiciona, que a gente também tem os nossos pensamentos, nossas ideologias, e a gente se posicionamos. Claro, foi Neide Jana, pessoa da Igreja Católica, que se movimentou, trouxe para mim, mas eu consegui. Mas ecoou, né? Claro, Assim. eu que estou nesse lugar. Transcendeu os limites territoriais. Exatamente, eu que estou nesse lugar. Então, quando eu consigo fazer isso, eu me sinto realizado. Esse é o papel do vereador também. Conseguir dar voz à população. Aprovei o projeto, como eu já disse, que não é meu. É de Francisco dos Correios. Então, ele trouxe a ideia para mim, eu só fui o interlocutor do projeto. E eu estou realizado por isso. Eu ia até perguntar a você, é, esse seu primeiro mandato, né? Quais os projetos que você já aprovou? Se tem algum projeto que você acha assim que é de sua importância, qual deles? E os que você pretende ainda, caso você consiga êxito desse pleito agora, né, de 2024? Você... Eu acho que eu estou lutando por uma situação muito interessante, até soou como querendo rivalizar as religiões ou o contexto religioso, nada a ver. Né? Alguém soa dessa forma. Eu acho a festa de Nossa Senhora, vocês são muito grandiosa aqui, fomenta a economia,
movimenta a cidade, as pessoas vêm de fora, e é uma festa cultural também. Então, ela passa a ser cultural. Então, a gente, na época, instituímos feriado municipal, colocamos o dia do Evangelho, dia 2 de novembro, dia 22, se não me engano. E aí, o que é que eu li? É dia 30 de novembro. Dia não? 30 de novembro. Desculpa, obrigado por ter Eu lembro que eu marco meu calendário. 30 de novembro a gente instituiu o feriado municipal. Por quê? Porque a gente também tem um grande público evangélico que a gente queria essa festividade. Ele queria uma festividade com o público evangélico. E a gente sabe que nós temos um arsenal, eu acho que 90,9% da cidade é cristã. Cada um no seu campo. Mas são cristãos, são religiosos. Então eu sei que aquela festa também não é só para os crentes. Porque crente todos nós somos, não é só para os cristãos ali, né, da Assembleia da Batista, não. Então certeza que o público católico vai participar de um show desse, de uma festividade dessa. As pessoas que são religiosas na nossa cidade vai se aproximar desse dia, vai participar desse. Então, a gente teria um momento realmente, todo mundo sabe que o louvor, ele parece a alma da gente. É natural, você pode escutar qualquer música secular, ela vai lembrar na sua mente, você vai lembrar de alguma coisa do passado, mas o louvor, ele enriquece a nossa alma, ele lava a nossa alma. O louvor tem essa finalidade, né? Que é algo que fala em Deus. Né? Então, é um projeto que eu luto para que a cidade, o prefeito, dê execução, faça essa festividade, um dia do Evangelho, que feriado municipal, a cidade não está trabalhando. É um dia que está parado, então eu sei que todo mundo vai lá fomentar, todo mundo vai lá participar, todo mundo vai lá tirar um tempinho para ouvir a palavra. O projeto ele trata do feriado ou ele tem outras atribuições, por exemplo, de fazer isso aí que você está dizendo? Não, trata do feriado. Né? Trata do feriado. Mas, consequentemente, a gente tem já, vamos dizer que a gente está com o campo preparado, a gente tem o dia e temos o feriado. Né? Basta a gente colocar no calendário e fazer a festividade. A festa hoje, evangélica, é uma festa gospel, eu tenho certeza que o prefeito, seja ele qual for, não gasta 20 mil reais para contratar a atração. A gente tem festividades de alto nível aqui que gasta arrasadores 100, 150 mil reais. Então, por que não enxergar esse público? Por que não fazer também um dia de atividade para eles? Então, esse é um projeto, né, que a gente milita, briga, vamos lutando. Tá? Então, sei que não depende de mim. Você hoje faz parte da base, Sim. né, da situação no município. Qual é o maior desafio? Porque eu imagino que assim, a oposição, né, cobra e a situação tenta. Qual é o desafio, assim, você está hoje aliado na base do gestor? Tem alguns. Por exemplo, como um projeto desse aí que você falou, né? Como é que você já chegou a falar com ele? Já comecei, eu quero ter. Assim, eu não consegui ainda viabilizar reuniões com a secretaria, com a Secretaria de Turismo, da Agricultura de Esporte, Turismo e Cultura do nosso município, que eu queria fazer essa reunião com os pastores, para a gente começar a trabalhar esse ano, não consegui. É desafiador essa questão de a gente conseguir colocar isso em prática, porque depende da execução do executivo, né? Então, a gente aprova, a gente cobra. Até então, como você está dizendo, o projeto não tem um ponto do projeto dizendo que tem que ter uma festividade. Né? Vamos dizer que eu não me atentei para isso. Né? Mas, assim, dentro desse campo de projeto, a gente consegue transitar, não consegue, às vezes, dar execução a tudo, requerimento, né? Solicitações, ofício, essas coisas. Assim, tem esse desafio, eu particularmente me posiciono independente de lado, eu mostro muito os erros da gestão. E eu mostro de forma pública, quem vai com a sessão sabe. Arthur teve uma entrevista com o tempo e ele sabe que eu me posiciono de forma contundente. Eu não posso ser incoerente com o povo que votou em mim, com as pessoas que apostaram em mim. Né? E eu não tenho essa coerência. Eu tenho amigos na política, eu tenho um lado, eu tenho uma ideologia, eu tenho um partido, ponto. Isso sim. Mas eu não posso ser extremista, cego, de fechar os olhos para o que está errado. E não, eu tenho que defender isso a todo mundo. Eu tenho que fechar os olhos para. Não consigo fazer isso. Não é de mim. Então, mostra os pontos negativos. Eu fui para a RAI da última vez e disse que a gente tinha algumas deficiências. A gente tem deficiência na educação, na saúde. A gente não conseguiu desenvolver como desenvolvia. É óbvio que eu não vou criar uma situação toda, porque eu sei que isso também não vai resolver.
vai dar palco, vai dar estrutura. E assim, a gente tem uma política tão polarizada que as pessoas gostam do movimento, da briga, da discussão. Ah, se é direito, sai um áudio exaltada, Narcio soltou outro, então já vai todo mundo para dentro da conversa e fica mudando fogo, joga na sua ali. Então, na política de São Paulo, a gente tem isso. As pessoas gostam do circo. As pessoas gostam do circo montado. As pessoas não gostam de ver o trabalho que se envolveu, o negócio dando certo. Ah, é do lado do prefeito. Não vale, não compra. Esse não, ele pode trabalhar o que fizer, a gente vai lutar para derrubá-lo. Não é assim, gente. Não é assim. Eu digo sempre, dependendo de quem seja o prefeito de São Rafael, eu vou sentar com ele. Dependendo do que vai mexer. Porque eu estou traçando um projeto para São Rafael. Isso não significa que eu estou do lado do prefeito. Significa que eu estou com o mesmo entendimento que ele, que é o desenvolvimento de São Rafael. Então, eu digo muito, custa muito caro 4 anos. Custa muito caro. Como é que eu passo nas casas pedindo um voto, pedindo a confiança do povo para trabalhar, para desenvolver, e eu passo 4 anos sendo um extremista, eu vou dizer isso aqui que eu repeti lá no podcast, sendo um extremista de bandeira, sendo um extremista de cor e sendo um extremista de partido, e querendo gladiar 24 horas, bater de frente porque eu sou extremista. Gente, acorde para a realidade. Só não desenvolve, às vezes também não é só porque falta governo, é porque os políticos também querem ser extremista. E às vezes a gente quer responder a um público que está na nossa retaguarda que quer que a gente se comporte assim. Que quer que a gente. Não, a gente tem que ser assim. Tem que ser. Eu não sou assim. Eu não sou um trabalho. Eu quero desenvolver um projeto. Eu quero requerer. Eu quero que o prefeito me ajude. Eu quero trazer o e-mail. Eu quero que ele execute. Agora eu lhe digo, se eu tenho passado 4 anos no campo da extremidade, eu tinha condições de passar nas casas hoje pedindo voto, mostrando meu trabalho, Fica complicado, né? entendeu? Então eu penso dessa forma, sabe? Então tem muito desafio em determinados campos, você está dentro da massa, as pessoas ligam você a tudo. Ah, o prefeito errou, a culpa é sua. Você solicita, não veio. Ah, você é o fraco. Então o termo mais utilizado do vereador é fraco, não trabalha. O vereador, permita o termo, os vereadores são uns bosta, aquela coisa toda. E eu faço defesa. Pergunto qual foi o presidente, pergunto qualquer vereador que mais defendeu a casa. E eu consegui, graças a Deus, trazer união. Lá não tem sim, tem a defesa, cada um defende o seu lado, mas eu trouxe união, peço respeito aos colegas vereadores, respeito pela casa e defendo. Os vereadores são injustiçados dentro de São Rafael. Porque muitas das vezes quem está criticando essa situação do vereador individualmente o vereador já tem ajudado bastante. Se ele não consegue ter êxito numa coletividade, mas individualmente ele não deixa de atender a população. Porque na ausência do poder executivo, quem atende é o legislativo, tem para onde correr. E ele faz o poder, ele faz o trabalho do poder executivo, na maioria das vezes. E eu digo de forma individual. De forma individual. Então tem esse desafio, as pessoas que associam você a tudo. Né? Ah, o grupo do prefeito, aquela coisa toda. Né? E assim, claro, eu entendo, as pessoas são radical, querem radicalizar a política. Mas Um período como esse piora, né? Bastante. muito as pessoas. Intensifica, né? Assim, eu sou, Polarizado. sou muito tranquilo, você vê que eu mantenho meus discursos alinhados, sabe? Eu sempre tento suscitar algumas coisas nas pessoas que me ouvem. Então não basta falar, você tem que ser ouvido. Falar todo mundo fala. Ser ouvido é diferente. Quando você é ouvido, as pessoas no outro dia ainda estão, rapaz, você viu o que a gente falou? Então, quando você consegue marcar alguém, passar algo para alguém, eliminar algo em alguém, isso sim é legal. E eu vejo a política dessa forma. Então, os meus discursos são sempre baseados em algo que eu consiga transmitir para alguém uma sensação, algo que as pessoas notem, se agradem, entende? Então, eu penso dessa forma. Agora, claro, hoje que eu consigo falando, falar de mim, falar do meu trabalho, falar da minha história, sabe? Sair do campo da expectativa, mostrar a realidade, por que eu estava numa Está sendo expectativa. mais fácil agora ou depois desse trabalho feito? Não, mais fácil agora, com tudo que eu fiz. Hoje é mais fácil pedir voto, as pessoas querem me conhecer. Tem pessoas que vêm para mim e querem conhecer meu trabalho. Mas quando você fez, quando começa a falar, eu não sabia que você tinha feito tudo isso. Ele está no meu Instagram. Então, eu também tenho dificuldade com rede social, eu mostrava muito, então tive que fazer esse trabalho. Mas, assim, na época, eu era uma expectativa. Eu era como os candidatos hoje que estão surgindo, que prometem. Só que, assim, Você acha pé no que, chão. você acha que a Câmara, até falei isso para Arthur, você acha que a Câmara daqui precisa de renovação? Precisa oxigenar? Precisa, precisa sim. Ou você muda o ambiente que você está, ou você é ultrapassado por aqueles que estão na sua retaguarda. Então, esse é um pensamento meu. Né? Claro, quem vai fazer isso, agora eu digo, gente, de agora em diante.
Se a gente não acordar, os vereadores, prefeitos, seja quem for, as pessoas estão mais atentas, entendeu, ao processo. Os jovens estão entrando. Eu só tenho uma crítica, às vezes, a alguns jovens, porque eles não entram no campo da extremidade e seguem pelo partido, pela ideologia ou pela cor. Não. Não faça que seja coerente, tenha visão, seja sóbrio. A Bíblia diz que seja tardio ao falar e sóbrio ao ouvir. Sabe? Então, seja sóbrio, compreenda as coisas, escute, mas não seja exageradamente, demasiadamente. Nem pode, você sabe que eu o texto da Bíblia que diz que a gente nem pode ser de mais nem de menos, tem que ser medida. Entendeu? Então, tudo isso é visível, as pessoas notam. As pessoas veem quando você está exagerando, as pessoas veem quando você está. Ah, essa postura é legal. As pessoas estão lhe vendo, você é o campo, e as pessoas estão analisando você 24 horas. Então, só digo isso. Eu quero que haja mais participação, que o jovem compreenda. Eu até questiono na minha igreja que haja mais preparação para a política nas nossas igrejas. Porque hoje a gente tem no Senado, na Câmara, né, representante de várias áreas. E é louvável, cada um defende. Tá, com respeito, mas tem que ter uma preparação. E eu digo, vamos trabalhar política nas escolas. Eu fiz o Câmara Cultural agora e Jerônimo deu uma palestra do Atlas dele e contou a história política de São Rafael, apresentando aos alunos ali a história de São Rafael, a história política, e eles não sabiam sobre os A três nova geração, acho que, sei lá, as pessoas que nasceram nos anos 2000, né, cá, pouco sabem da história do. E ele fala sobre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. E tem criança lá na escola que desenvolve sem saber. Então vamos trabalhar a política na escola. Eu digo, não é politicar na escola. Trabalhar política, não é politicar. Porque assim, né? hoje a gente tem as pessoas politicando na escola dele. Então, isso não é permitido, gente. Não é, porque eu sou do lado azul, do lado vermelho, eu vou politicar. Eu sei de professores que estão politicando. Eu tenho alunos, eu tenho família que estão lá travando, querendo travar a batalha com esses adolescentes. Perceba a falta de lucidez de um profissional desse. Aí às vezes a gente entra no campo da política e generaliza e escalfateia os vereadores. Mas veja que tem educadores ou qualquer que às vezes não tem solidez de lidar. Mas você não acha que isso é por conta da ausência dessa boa política, de se trabalhar isso, de trazer à tona a história de como foi, os atores? Eu acho que isso Na passa, ausência de um, o outro vem e toma conta. passa muito A por outra isso. situação. Só que assim, eu acho também que às vezes as pessoas tendem a querer imprimir da outra aquilo que ele compreende ou tem como verdade. Sabe? E às vezes as pessoas querem imprimir. Não, isso para mim é a verdade absoluta. Então, eles não se contêm e guardam para si. Eles querem imprimir no outro. Sim, entendeu? Então, tipo, eu votei em Bolsonaro. Mas você me viu em algum canto, em um grupo do WhatsApp, um áudio meu discutindo com alguém que votava em Lula? Não. Eu voto em Bolsonaro, eu tenho meus entendimentos, minhas ideologias. Nunca discuti. Quando alguém me pedia uma opinião, eu falava de forma coerente, tentando equilibrar as coisas. Mas, tipo, é porque você sabe que hoje o campo da política está dividido. Então, vou falar de professores, mas é técnico de enfermagem, é médico, é vigilante, em toda a área. As pessoas têm que ser ao lado. Só que saibam respeitar. E principalmente no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. Você trabalha, a Xena trabalha na prefeitura, e eu não tenho conhecimento de você tratar política, né? Pessoa lá no trabalho. Então, eu vi um cara, eu estava no restaurante agora, semana passada. E o cara disse, olha a expressão do cara, eu disse desse cara, mas eu vou dizer. Eu tava lá, eu tava pagando a conta, e foi o cara disse, morreu um petista. Ele disse, quem é? Ele disse, um jumento que morreu lá na BR. Essa expressão do cara falando no ambiente de trabalho, eu disse, moça, tudo bem que foi o que eu ouvi, eu votei em Bolsonaro. Mas corrija ele, para ele não falar mais esse tipo de idiotice. Isso não é termo que se utiliza para ninguém. Né? Mas olha como falta assim, capacidade das pessoas no seu ambiente de trabalho. Sabe? Eu digo muito, eu tenho muito cuidado, eu não gosto de estar nas rodas de conversa de esquina politicana, que nem o povo gosta. Não, gosto. Gosto de mentir, conversar, eu gosto de falar. Aqui eu falo pra caramba. Mas assim, na roda de conversa você escuta a opinião da grupo de WhatsApp, você escuta elas falando, nunca já ouviu nesses 4 anos algum áudio meu? Não. Então, mas tem pessoas que estão, às vezes tem vereador, eu digo muito, a questão do vereador também, existe postura, tem postura, tem.
tenha serenidade, tenha lucidez, tenha cuidado. Tudo que você fala repercute, você é a autoridade do município, então você é vereador. Então, no momento que eu falo, a minha palavra tem um poder, tem uma força maior. Alguém utiliza logo e já coloca isso e já atribui. Foi o vereador, e hoje mais, o presidente da Câmara, que falou. Ninguém disse que eu sou só vereador. Ninguém disse que eu sou vereador presidente da Câmara. E por falar em presidente da Câmara, como que está sendo esse desafio? Apesar de ser um período pequeno, né, 2 anos, mas eu imagino que deve ser muito intenso, muito desafiador. Como é que está sendo esse desafio lá na Câmara, ser presidente da Câmara? Eu vou falar para alguém que trabalha com isso, é técnica, e sabe que, às vezes, o prefeito desfruta dos holofotes, o presidente também, mas quem deveria ganhar todo o mérito é a equipe que está por trás da gente. Então, estou falando para alguém que é técnico e sabe disso. Né? Quem resolve os pepinos são vocês. A gente está ali para administrar, realmente. A gente, às vezes, o presidente fez isso, mas tem uma equipe lá, todo mundo tem um corpo ali que desenvolve, tem jurídico, tem contador, tem Edson, tem Emerson, Serafina, Silvana, Dona Sandra, que é zelatora, sabe? A gente faz o evento ali, às vezes aí vai todo mundo para lá, mas tem toda uma equipe que faz aquele negócio, que vai gerir a Câmara, né? Então, para mim, é uma oportunidade que Deus me deu de abençoar a vida de pessoas. Eu vejo assim, a oportunidade que Deus me deu, consegui desenvolver, né? Consegui trazer um pouquinho mais de. Consegui fazer tudo ainda não, né? Consegui trazer a modernidade para a Câmara, tirei aqueles móveis antigos, troquei os utilitários todos, consegui essa questão do carro. Quando a gente pensou no carro, eu digo muito, aí alguns presidentes diziam, você não deu o seu de entrada para tirar o outro, para baratear? Eu digo, não, eu comprei um novo. E o outro? Eu digo, eu doei para a Pai. Então, tinha a opção da entrada. Mas eu, diante de Deus, o primeiro pensamento que veio foi a Pai. Foi a Pai. Eu sabia que ia ser bem utilizado, era com uma causa nobre, e ia ser muito, muito. Então, a gente fez isso, ainda vou passar com o ITEF, estudando tirando a visão, mantendo o campo cultural, e às vezes as pessoas, eu digo muito, né, as pessoas que estão de fora, às vezes os pré-candidatos estão chegando e quer sempre desconstruir para construir. Esse não é o primeiro passo na política. Primeiro você constrói e não destrói ninguém, nem desconstrói ninguém. Não faça isso. Eu não sou mais experiente que ninguém, mas acho que eu aprendi bastante coisa, a ponto das pessoas às vezes ficar assim, admiradas. Esse cara aprendeu tanta coisa onde? Onde é que esse cara tirou essa capacidade de pensar dessa forma? Eu não sei. Eu sei que eu aprendi bastante coisa. Então, primeiro passo errado que um pré-candidato ou candidato a vereador dá aqui em cima da cidade é desconstruir alguém para querer construir isso. Construa primeiro, mostre seu ponto e aprenda primeiro. Então, a gente conseguiu, sob noção, só de despesa fixa, com folha, despesa fixa, contador, jurídico, GFIP, internet, tudo, a gente tem quase 87 mil de despesa fixa na Câmara. Às vezes as pessoas pegam um montante, o presidente recebeu 1 milhão por ano. Gente, esse 1 milhão ele é distribuído em despesa fixa e investimento na casa. Agora eu estou reformando o Lei Orgânica e regimento interno. E é ultrapassadíssimo. Todo mundo sabe disso. Tem alteração na lei orgânica que não está no regimento interno, tem alteração no regimento interno que não foi colocada na lei orgânica. E eu peguei o doutor Aldo, você conhece, né? E ele está vindo aqui, está fazendo uma revisão, e assim, as pessoas às vezes querem pegar o montante e fazer aquela impressão de está tendo isso, está tendo aquilo. Entendeu? Então, eu digo muito, tem essa prudência. Já é complicado gerir que é privado, É. quanto mais a coisa pública. Né? E as pessoas acham que é muito fácil, não é evidente. As pessoas já olham adiante, fulano está roubando. Gente, como é que faz isso? Porque você sabe melhor que eu que o Tribunal de Contas é um olho vivo em cima de Câmara e Prefeitura. Tribunal de Contas, eles estão 24 horas, né? Portal de transparência, tudo. Hoje tem nota no tribunal, hoje tem nível de você vai adquirindo de transparência da sua Câmara. Eu recebi medalha de ouro no ano passado, mas você para de alimentar o portal, você desce de novo. Então, tem tudo isso. E às vezes as pessoas acham, não, tá, não é assim, gente. Poder público, calma aí. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Né? E quem vai entrar, eu torço que as pessoas lutem, elegindo, mas tenham cuidado, não cometa erros, porque os erros são cruciais. E não é que eu não cometa erro, compreenda, Ney. Não cometa erro visível, assim, que você fica cometendo um atrás do outro, as pessoas, em vez de. Porque assim, eu acho que a política você tem que cair na graça, tem que realmente ter um bom diálogo, as pessoas têm que cair na graça do povo. Não basta só abraçar, cheirar, se abraçar e cheiro ganhasse, nós já tínhamos prefeito na cidade.
E tem outras pessoas que abraçam e cheiram. Eu sou muito de abraçar e cheirar. Eu gosto de conversar, mas não sou muito de abraçar e cheirar. É, ixi, eu ia perguntar um negócio, agora fugiu a pergunta. Tarso, esse desafio, né, que você tinha a caminhada com o Luiz Cunha, e eu acredito, imagino que você se aconselhava muito com ele e tudo. E hoje, quem é essa pessoa que, por exemplo, você vai tomar uma decisão como essa, tem alguém que você chega, senta, compartilha, expõe, que tem esse olhar também, não só pessoal, mas administrativo, governamental, político, tal. Tem alguém hoje? Então, não. Então, não. É só você É, mesmo. só eu e assim, às vezes eu penso como os meus pensaria. Você se faz essa pergunta. Se É, ele assim, estivesse como aqui, eu pensaria. Então, e Luiz Fernando me ensinou muito, muito mesmo, muito mesmo. Agora, assim, ele nunca me deu definições de decisão. Nunca. Nunca chegou nisso. Você tem que fazer assim. Então, nunca ele disse. Nem no dia 1º de 2020, da presidência, ele nunca chegou para mim dizer, você está errado. Faça assim, nunca, nunca. Ele dizia, olha, ande para as tuas pernas, faça o seu trabalho. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. Mas ele dizia umas coisas, ele dizia, ó, não seja besta como eu fui, nem queira ser como eu sou. Ande com as suas pernas, caminhe e se desenvolva. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui, eu não sabia se ele estava adivinhando, mas eu sempre caminhei com muita propriedade, com personalidade. A política exige isso também. Não dá para ser marionete do sistema, nem marionete de um grupo. Tem que ter personalidade. Eu penso dessa forma, então estou falando por mim. Então eu fui personalizando muita coisa e botando minha personalidade. imprimindo, Imprimindo né? minha personalidade em muita Até coisa. porque você era novo, É, jovem, novo, primeiro mandato. Não tem muito isso, né? é, O pessoal vai muita, experimentando. muita gente achou ali, não, primeiro mandato. O que será a que veio? E Né? a política ela tem disso. Se você não tiver cuidado, você vira um parasita do sistema, você acaba se injeção aí. Se não tiver cuidado. Então, eu vou dizer o que eu disse lá no podcast de Inácio Araújo. Os políticos precisam criar anticorpos. Então, ele vira um anêmico e não se desenvolve. E se ele não criar anticorpos, é as pessoas que vão conduzir a mente dele. Como é que eu vou pegar um negócio desse dele, um projeto, e não vou ler ele para eu saber como eu vou votar? Não, vou votar porque o meu grupo vai votar em 5, eu sou 6, então vamos fazer o efeito manada, né? Então vamos votar todo mundo. Não é assim. Comece a mostrar sua personalidade, comece a aparecer e crie seus anticorpos, porque assim, o sistema político, ele é como um vírus tentando lhe injetar toda hora alguma coisa. Isso é o sistema político. E eu não sou muito, não tenho o que esconder. Se alguém me perguntar como é a política, na minha visão, eu compro. Eu digo. Mas isso é o sistema político, você sabe disso. E assim, eu vou utilizar você como exemplo, mas você sabe disso. Você andou pouco no campo político, mas as pessoas querem a toda hora impregnar algo em você. As pessoas querem que você colocar algo em você. Substanciar você de alguma coisa. E às vezes a gente julga alguém, por causa que um grupo julga assim, sem conhecer a pessoa. Política tem disso. Entendeu? Às vezes eu julgo o Edneide porque tem 4 no meu time dizendo que Edneide é assim, assim, assim. Eu digo, é mesmo, então eu vou no efeito manada. Eu não conheço a Edneide, não converso com ela. Então, eu digo muito, os políticos criam anticorpos. E também não seja marionete assim, dos eleitores. Eu tenho eleitores, eles conhecem meu posicionamento, conhecem minha postura, eu divido muita coisa com eles, eu converso o que eu vou fazer, mas assim, eu faço tudo isso, mas eu tenho minha postura, eu tenho minha identidade, sabe? Eu não represento só uma situação específica. Então, esse é o meu pensamento. Eu sei que eu não estou querendo ser doutor da política, mas eu penso dessa forma. E assim, tem dado certo. Tem dado certo, graças a Deus. Eu digo muito, a gente está caminhando bem, conseguindo mais pessoas. Os jovens se admiram, graças a Deus, quando nos conhecem e começam a conversar e começam a gostar da gente. Tá? Rapaz, eu gostei de conversar com você, cara. Você tem uma conversa assim, assim, e aí entra no projeto. E hoje eu acho que eu sou dos vereadores que mais tem entrado no público jovem. Hoje eu tenho um grupo, né, sobre bastante jovem, né? Esse amigo também nos ajuda. Esse amigo não gostava de política, mas na minha entrevista ela começou a gostar até de Quando saber. foi que você conheceu essa família? Eu conheci essa amiga que era namorada com um rapaz lá do Caraú. Ah, eu conheci Aí, ele lá na escola também. aí eu via ela lá e a gente foi conversando e ela não gostava de política. Porque assim, eu gosto de conversar. Quando eu encontro alguém que me dá abertura, eu gosto de falar política, mostrar os pontos, eu sou muito claro. E aí ela começou, não, você nem gostava, mas
eu vi que tem alguém que realmente, às vezes, a gente É pode porque acreditar. é feito uma propaganda da política, eu acredito que de forma distorcida, né? A política é uma coisa, a politicagem é É, que é ruim. é, E aí eu acho que também por isso que acaba que afastando o jovem de não o querer sistema, participar. exatamente, porque a política por si só, ela tem um desgaste, né? As pessoas já olham para os políticos e já taxam ele, já vai É. roubar, vai mentir. Então, você pode ser a pessoa mais trabalhadora do mundo, você se propôs ao cargo, então, instantaneamente, as pessoas já vão lhe julgar que você vai roubar, vai mentir, vai enganar. Ah, esse é mentiroso, vai dar aquela coisa toda. Então, a política já criou esse campo. É. E aí, qualquer pessoa que entrar, já entra com esse desgaste. Você tem que provar todo dia que não é. Eu, então, eu carrego algo de Luiz, que aí é muito forte, que assim, tudo que eu falo, eu zero para cumprir. Então, eu tenho muito cuidado, então não gero expectativa em ninguém. Eu não gero expectativa. E sempre tenho que voltar, porque isso me cabe. E faz parte da gente. Tem alguma coisa que você se arrepende de ter feito ou de não ter feito desde que você assumiu essa figura, esse cargo público? Não, no campo da política até agora, não. Política, tudo que eu fiz foi muito com o pé no chão, né? E assim, eu não consegui conduzir as pessoas que estavam à minha volta. Eu sempre conversava quando tinha uma decisão, ia lá, explicava. E aí eu compreendi assim que eles partiam, que isso era uma liderança nata. Isso era uma liderança. E essa liderança ele exercia no meio da sua família e na comunidade. Isso era uma liderança, ponto. E eu estava nascendo enquanto liderança. Mas eu não podia querer assumir o papel de Luiz após a morte dele e me sentisse nesse lugar de que a luz partiu, então agora eu vou tomar a frente, eu sou o cara e tal e tal. Eu nunca tomei esse lugar. Ele também era assim, tomava as decisões por conta dele, ou ele Não, conversava? por isso que eu sempre tomou a decisão por ele, ele sempre conversava com algumas pessoas da família, mas para formalizar a decisão, entendeu? Mas assim, ele também sempre foi assim. Eu acho que na política ele começou um pouco mais comigo, mas nunca Também para decidiu. dizer, não, o que é que você acha? Não, ele sempre dizia, ia dizer, não dá Ele certo. é uma pessoa que gosta de ouvir. E É, você também ouve. exatamente. E aí o que é que eu aprendi muito cedo na minha situação? Após a partida do Luiz, eu consegui identificar no meio da família lideranças localizadas em determinadas áreas. Então, eu não coloquei como, eu tenho que falar alto, quem tem que falar alto aqui, tá igual, não. Aí eu fui nos pontos de líderes e fui mostrando que precisava da ajuda deles. E assim, você governa a sua casa, você não tem sua liderança. Então, talvez eu não consiga chegar a todo mundo da sua casa, mas você consegue conversar com todo mundo acerca de mim. Então, eu fui localizando a sua liderança, e fui me unindo, conversando, falando, na comunidade do mesmo jeito. E eu nunca, porque assim, eu poderia ter entrado no campo da vaidade, ter entrado no seu partido, então agora eu sou o bambambam da história. E você percebe que eu nunca me coloquei nesse lugar. Sempre agi com muita humildade, sempre fui na rádio, mostrei a quem eu devia lealdade, minha referência, quem era, e fui sempre mostrando com muita humildade o valor da família, o valor da comunidade, o valor da minha família, a importância deles estarem ligados a mim, sabe? E nunca me coloquei assim como, eu tenho esse governo total, isso aqui é meu, e eu acho como eu quero. Não é assim. O que mais você se orgulha, assim, como vereador? Como eu disse em biografia, eu nasci e me criei no Caraú. Ele é pescador, meu Deus, passei bastante dificuldade, me criei ali, jogando bola do dia, a expectativa um dia de ter alguma coisa na comunidade. E eu não imaginava que isso podia acontecer através da minha vida. De jeito nenhum. E assim, eu me sinto muito realizado. Parece pequeno para alguns, sabe? Mas para quem jogou com bolinha de meia e eu tenho 32 anos, então tem uma galera lá que joga bola aqui, inclusive eu joguei um campeonato aí, e depositou a esperança em mim, né? Que eu ia trazer alguma coisa. Então, ter trazido só aquela quadra, parece pequeno para alguém. Aqui todo mundo tem, mas lá a gente não tem, a gente tem para cá. Então, já me sinto realizado por isso. Tem muitas coisas que me sinto muito realizado, que eu nunca imaginei que Deus poderia usar a minha vida para isso. E aí tem muita coisa, como eu já disse, a emoção, essa adoração, o meu orgulho de ter, sabe, nele. Aquele carro vai estar lá, é um bem difícil para a gente, até um dia conversou sobre isso. E passe quem passar, vai ser sempre uma doação da Câmara, né, através do presidente. Então, isso é legado. Eu vou sair. Se eu saísse da política hoje, mas amanhã quem deu esse cargo aí? Ou
Cuidado. Foi Darlison, sobreviver da Câmara, junto com a Câmara do. Então, quem conseguiu essa quadra? Foi Darlison. Então, minhas filhas vão saber que foi eu que consegui a quadra. E assim, eu tenho muito mais projeto do Caraú. Para a cidade. Já tem nome na quadra? Não, tem não. Então, deram algumas ideias, mas eu tenho outra percepção com o nome de Luiz. Eu vou continuar lutando, né? Meu compromisso. E assim, eu vendo o Caraú, meu berço é o Caraú. Tem previsão para inaugurar? Não. Terminaram, estou fazendo a medição do pagamento, né? Como vocês sabem. E aí, terminaram o piso, aí vão para os equipamentos, né? Mas assim, não tem uma previsão, até porque dentro do que eu queria... Ela não tem a estrutura Tem tela, Tem tela? tem tela só traseira, não tem tela lateral, porque não comportou. Mas aí eu tenho uma ideia, depois no futuro, ver com os vídeos da comunidade para a gente colocar redes. Entendeu? Aí vou mandar um time lá para chamar o seu para estúdio. Vou mandar um time de meninos. eu tô meio enferrujada, mas eu faço uns treinos para jogar. A produção tá dizendo aqui que já tá quase uma hora. Tô doido para terminar esse negócio. Não, aí isso é o que você mais se orgulha como vereador e como esposo. O que você se orgulha como esposo? Ter construído minha família, né? Eu tô dizendo, sair lá do Caraú, tem muita perspectiva, sabe? Sincera perspectiva. Você imagina alguém que andar lá com mão as pessoas dizem que isso não vai dar nada, sabe? E de repente você conseguir construir sua base ali no Caraú mesmo. Lá, muita gente saiu para fora, colegas meus perderam a vida em Natal, em outros cantos, e eu fiquei ali. Fui abençoado. Fui abençoado naquele lugar, sabe? Não saí para lugar nenhum. Você sabe que não é todo mundo que consegue, né? Assim, acho que talvez por isso que você tem esse orgulho. Porque não é todo mundo que consegue sucesso onde você está. Né? Geralmente você precisa ir embora para depois voltar. É bem complicado. Eu acho que havia algumas promessas sobre minha vida e elas se realizaram. Como pai, que você mais se orgulha? Como pai, já a minha alegria com minhas filhas, às vezes eu levo forte, já diz tudo, né? Acho que eu digo sempre aos jovens que estão aí na caminhada, a sua vida muda, a sua vida muda completamente, tá? Existe dois parâmetros, antes e depois. Então, você não tem noção do que é a bênção de filho na sua vida. Transforma o cenário da sua vida, literalmente. Então, eu se realizar, Karen com 6 anos, Cauane agora com 10 dias nascida, só puxou a mim, literalmente, parece com o pai. O pessoal quer dizer que parece com o pai. E assim, eu me sinto muito, muito realizado. Aos 32 anos, eu me sinto muito realizado. Eu consegui desenvolver bastante coisa. E assim, para 32 anos, eu acho que eu já estou passando do ponto já, tá? Não, começou agora. Sabe? Mas muito, muito agradecido por Deus ter feito tanta coisa na minha vida, principalmente. Que bom, Otávio. Eu fico muito feliz, como eu falei, eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa conseguindo, conquistando aquilo que sempre quis. Eu agradeço muito você ter vindo aqui, topou de primeira. Eu mandei uma mensagem bem cedo para Darcy. Quer participar do meu podcast? Eu gosto de conversar com você, viu, Ade? Eu também gosto. Por isso que eu lembrei, assim, eu fiz uma enquete no Instagram e a votação lá teve muitas sugestões, mas aí eu priorizei a que tinha mais. Mas, assim, eu vou convidar todos que queiram participar, né? Para mim será um prazer conversar. Eu gosto de conversar, vocês sabem disso. Fui citado, mas fui lembrado, eu agradeço. Não, mas não tinha nome direto, mas, por exemplo, vereadores, candidatos a prefeito, sei o quê, muitos. E eu vou convidar todos que queiram participar, para mim vai ser... eu vou recomendar um papo muito, muito bom, eu gosto muito de conversar, gosto de fazer entrevistas, quando a gente sai, sempre tem elogios, as pessoas aparecem, então, alguns admiradores que estão incubados aparecem ali, e é bom porque a gente começa a abrir um diálogo e as pessoas, eu não conhecia Darcy, e começa a conhecer. Então, é um canal, né, que você pode mostrar. Exatamente, o canal de comunicação. E assim, mais uma vez, agradecer a você, aproveitar que o espaço. Eu que agradeço. A gente já está no pleito político, e agora mesmo me dá a liberdade da gente já falando bastante. Pode falar direto aí para o seu público, o nosso trabalho, né? Então, as pessoas já conhecem, falar no Instagram da Nossa Gonzaga. Já temos bastante trabalho lá, né? Nossa Moção de Repúdio, contra aborto e discriminação, doação do carro para pai, a gente incentivando a cultura artesanato aqui na Paia também, com a emenda através da Felmota, emenda para a quadra de esporte do Caraú,
emenda no período de pandemia também, a gente conseguiu, no momento mais difícil da cidade, a gente também demos a nossa contribuição, né? A gente teve os mutirão na visão, muitas outras coisas que a gente fez. Você pode conhecer também, pode entrar no nosso Instagram, né? Então, vamos conhecer melhor. E aproveitar vocês, pedir, né? Estamos no pleito novamente da caminhada para vereador, né? O nosso número é muito simples, né? 11 789. E a gente tem essa liberdade, então a legislação dá esse direito, a gente pediu o voto agora nesse momento. Tá bom? Então, para vocês que não tiverem compromisso, quiserem votar em alguém, conhecer o vereador dinâmico que trabalhou para o São Rafael e quer continuar lutando, aproveite, né? Aproveite a oportunidade, se puder votar, vote em dados. 11 789. Uma vez o deputado Nelson Carlos me chamou a atenção no palanque, ele disse: você discursa muito bem, mas tem um voto muito ruim. Você aprendeu. Eu aprendi. Né? Você deixar muito claro isso e visível para que as pessoas entendam. Então, nosso número, né, a gente está falando aqui, eu vou colocar os amigos, 11 789. Muito simples, 11 789. E agora eu saio desse campo do voto que eu aqui aprender. Vou agradecer a você novamente, deixar a gente vir aqui participar, contar um pouco da nossa história. Eu sinto que a gente cresce cada dia que a gente tem num podcast, que a gente participa. Mas eu sei que você tem nossa admiração, literalmente, e a gente nunca começou em campo político, a gente nunca polarizou nada, a gente sempre se vê, mas sempre se fala com muita lucidez, com ética, né? E a gente sempre consegue produzir alguma coisa boa nas nossas Sim, conversas. porque você tem uma base que também é uma base para a gente, o respeito. Então, independente de qualquer partido, de qualquer lado político, para mim, isso o que impera sempre vai ser o respeito. Literalmente, eu também penso dessa forma. Então, eu agradeço muito você ter topado. O tempo já está passando aqui mais do que o limite. Não Mas para a gente não é problema, não. É Pode me porque, chamar quantas vezes. é porque o pessoal está Os cansado. funcionários trabalharam mais hoje. Mas então é isso aí. Obrigado, Adson. Mais uma vez, eu queria pedir que você compartilhe o nosso canal, se inscreva para quando tiver vídeo novo, você ser avisado. E lançaremos na semana esse vídeo. E é isso. Curta, compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.